E aí, pessoal, vamos começar então a nossa aulinha. Temos que ver aí espelhos e lentes, né? Que não deu para ver. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí que tá no futuro, não sei onde é que vocês estão vendo essa aula, mas vamos começar então, tá? Então, antes da gente entrar em espelhos, basicamente, a gente tem que ver o fenômeno mais importante de espelhos, que é a reflexão, né? Então, rapidinho só, né? A gente viu em aula, então aí a reflexão ela acontece quando uma onda atinge uma superfície refletora e retorna ao seu meio original, né? Então aqui, né, a gente vê o cachorrinho, por que parece que tem um cachorrinho aqui atrás do espelho, né? Porque os raios de luz estão batendo aqui na carinha do cachorrinho, no corpinho dele, né? Batendo no espelho e vindo para o nosso olho. Então, o nosso olho tem a sensação de que tem um raio de luz daquela cor ali, dessa cor caramelo aqui, sei lá, branquinho aqui, pretinho aqui, né? Vermelhinho na goleira. Nosso olho tem a sensação de que tem um raio de luz dessa cor vindo de lá, porque realmente tem um raio de luz vindo de lá. Ele bateu e voltou, né? Ele bateu e veio para o nosso olho, tá? Então a gente tem que sempre lembrar que a gente não enxerga as coisas, a gente enxerga o raio, a luz refletida que vem das coisas, certo? Então eu estou vendo o cachorro aqui, por quê? Porque a luz está refletindo do cachorro, batendo no cachorro e vindo até mim. Né? Então é por isso que eu enxergo as coisas, porque a luz reflete nelas e vem para o meu olho. Então como a luz está batendo no espelho e refletindo no espelho vindo para cá, eu tenho a sensação de que tem um cachorro aqui, certo? Então é assim que funciona a reflexão e ela funciona em ondas mecânicas também, né? Então aqui a onda numa corda, se a corda está presa, né, ela volta por baixo e se a corda está com a extremidade livre, ela volta pelo mesmo lugar que veio, no caso aqui por cima, né? Tá? Isso aqui não nos interessa mais, tá? O Enem não vai perguntar para vocês se a onda vai por cima ou vai por baixo. Só um exemplo para a gente perceber que acontece com todas as ondas, né? A reflexão ela acontece tanto nas ondas eletromagnéticas como nas ondas mecânicas, tá? Mas o que nos interessa aqui para espelhos são as ondas eletromagnéticas, né? Tá, beleza, então. E aí a gente vai entrar numa discussão aqui, que é como os gregos viam a luz, tá? Por que vamos fazer aqui né, sei lá, uma discussão, uma digressão, sei lá, inventando palavra. É, por que é importante isso? Porque o jeito que a gente vai ver como a luz funciona não é o jeito como a luz, os espelhos e as lentes funcionam, não é o jeito como a gente viu até agora. No caso, a gente até agora considerou a luz como uma onda, certo? Então, era uma onda e aí essa onda se comporta de determinada maneira porque ela faz os fenômenos de reflexão, refração, polarização, tudo que a gente já viu, né? Mas essa teoria de que a luz é uma onda é uma teoria recente, na verdade. Ela começou ali, né, sei lá, no século XVII, mas ela foi realmente aceita ali pelo século XVIII, XIX. Então tem 200, 300 anos que a gente considera que a luz é uma onda. Antes disso, não. Tá? E antes disso, como é que a gente considerava? É, a gente não considerava que era uma onda, né? Mas por que a gente vai usar isso, na verdade? Porque assim, as teorias sobre as teorias da física, da química, sei lá, da biologia, sobre determinadas coisas, pelo menos na física, as teorias que vêm depois, tipo, por exemplo, a teoria da relatividade, tá? Que é a teoria do Einstein. A teoria da relatividade do Einstein, ela explica muito melhor as coisas, a natureza, do que a teoria do Newton, que é a teoria da mecânica, que a gente vai ver lá as três leis de Newton, né, os bloquinhos, aquela coisa chata que vocês têm que resolver, né? A teoria do Einstein explica melhor o movimento das coisas do que a teoria do Newton. Por exemplo, né, o exemplo mais clássico, que era o problema que o Newton não conseguiu resolver, que é a órbita de Mercúrio. O planeta Mercúrio, né, gira em volta do Sol, assim como nós. Só que a órbita de Mercúrio, ela tem uma característica lá dela que ela faz um movimento que pelas leis de Newton não dá para explicar. As leis de Newton não explicam por que Mercúrio faz um movimento daquele jeito. Eles até achavam que tinha mais um planeta que estava influenciando no planeta Mercúrio, tarará, tarará, e no fim não acharam planeta nenhum, e Mercúrio faz um movimento um pouco estranho que Newton não consegue prever. E com as teorias da relatividade, né, uh, que o Einstein começou ali, deu para explicar. Então a órbita de Mercúrio, que era o negócio mais estranho, é, assim como todas as outras órbitas, como todas as outras partes mecânicas, né, da força newtoniana e tal,
tudo que dava para explicar com Newton, dá para explicar com a relatividade, inclusive a órbita de Mercúrio. Então, a relatividade é uma teoria mais robusta. É uma teoria que explica melhor a natureza do que a teoria de Newton, tá? Isso quer dizer que a gente abandonou Newton? Não, certo? Para construir um prédio, a gente não precisa usar relatividade, né? Ninguém usa a teoria relativística para construir um prédio. Por quê? Porque seria uma loucura, porque a teoria relativística é uma teoria mais completa, mais difícil, no sentido de ela ser menos intuitiva, né? Apesar da teoria do Newton ter seus problemas de intuição, mas ainda assim ela é uma teoria mais complexa. Não tem por que usar uma teoria mega complexa com os cálculos desgraçados lá para eu construir um prédio, entendeu? Para construir um prédio, a teoria de Newton funciona, os prédios estão tudo de pé aí, nós estamos morando nos prédios, nas pontes, nas casas. Tá tudo bem, tá tudo funcionando, né? Usando a teoria de Newton, então não tem por que abandonar um negócio que funciona muito bem e que é simples de usar, tá? E por que eu falei tudo isso? Porque, voltando para nosso assunto, os gregos não viam a luz como onda. Os gregos viam a luz. Aqui, ó, é mais fácil ver a luz como raios do que como ondas, né? Quando a gente olha, né, por exemplo, para a luz que vem do sol, assim, vem entre as nuvens, ou a gente vê uma luz entrando por uma janela, o que que a gente vê, né? A gente vê esses raiozinhos aqui, ó, vindo reto, né? Os raiozinhos vêm reto aqui, eles batem aqui, ó, eles... Certo? Eu não enxergo a onda, né? Eu não enxergo uma coisinha fazendo assim, que nem eu enxergo na água, né? Na água é uma barbada de enxergar uma onda. Mas aqui, como é que eu vou só olhando, né, sem nenhum instrumento, nenhuma coisa para fazer uma medida decente, só olhando para a natureza, não tem como eu dizer que isso aqui é uma onda. Então é muito mais fácil, que é como os gregos interpretavam, que é como muita gente interpretou, depois o pessoal muçulmano, nós vamos ver aqui, os árabes, né, interpretaram a luz como raios. E toda a teoria que foi feita em cima disso, para explicar espelhos e lentes, foi feita usando essa teoria aqui, da luz como raio. E ela explica muito bem. Para espelhos e lentes, não tem necessidade de a gente usar a onda eletromagnética. Tarará, tarará, tarará. A luz é um raio e isso funciona muito bem e isso explica como é que as imagens se formam. Então não tem por que a gente entrar na teoria ondulatória se essa teoria aqui explica muito mais fácil. Apesar da gente saber que não é um raio, que é uma onda, tarará, tarará, ela funciona e se ela funciona, então é o que nos basta. Certo? Olha lá os raiozinhos saindo da lanterna, batendo e voltando ali, né? Bom, eu falei dos gregos, mas os gregos foram os caras que começaram esse bagulho, tá? A pessoa não, né? As pessoas, ou né, que aperfeiçoaram essa teoria e que é a teoria que a gente usa até hoje, foram os árabes, tá? O que a gente chama de a Era de Ouro Islâmica, entre o século 8 e 13, certo? Foram foram esses cientistas que aperfeiçoaram essa teoria ondulatória. O mais importante deles aí nesse ramo é o Ibn al-Haytham, que a gente conhece como Al-Hazen. Tá? O Ibn al-Haytham, que viveu ali de 965 até 1040, nessa data aí. Esse cara escreveu um livro importantíssimo sobre óptica, que é o Livro da Óptica, que ele chamou na época, que é o livro que a gente usa, o livro que a gente usa até hoje, é a referência principal sobre para falar de espelhos, para falar de lentes, para falar de olho humano, para falar de câmara escura, que nós vamos ver. Teve uma questão do Enem que inclusive falou dele, acho que 2021, acho que é a questão do Enem sobre o Ibn al-Haytham. Então tudo isso foi aí aperfeiçoado pelo seu Ibn al-Haytham aí, ó. Aí tem algumas fotos aí de livros, né, da época e tal, né? Então aqui, ó, tem desenho de lente, tem aqui, ó, desenho, eles calculavam tudo geometricamente, né? Eles não usavam a mesma matemática que nós. Aqui, ó, desenho de olho, como é que a coisa funciona. Tarará, tarará, tá? Então essa galera foi que fez isso, né? Na era de ouro islâmica ali, que é uma era que o Império Islâmico estava né, expandido ali da Espanha, todo o norte da África e vai embora até a Pérsia lá. Tudo era Império Islâmico, né? Então a galera tava numa pax ali, né? Tinha dominado tudo e aí a ciência, a medicina, tudo isso, né, se desenvolveu muito, a química, né, tudo isso se desenvolveu muito nessa época com os árabes. Tá? Aqui eu botei, porque bem no dia que eu estava montando essa apresentação,
Apareceu no meu Instagram esse negócio aqui desse professor Walter Lippold, né? Ele tava fazendo uma coisa sobre cinepraxis, história do cinema. Aí ele tava falando sobre história do cinema, e aí eu olhei, e aí tá aqui a câmera escura do Ibn al-Haytham, né? Pra falar sobre cinema. A gente vai ver agora aqui, né? Na verdade, a gente vai ver depois, tá? Que essa câmera escura aqui é o princípio básico do cinema, é o princípio básico do nosso olho também. O nosso olho também é uma câmera escura. Tá, então eu botei porque achei legal essa coincidência, né? De eu estar montando a aula falando do Ibn al-Haytham e aí o cara bota no Instagram que ele vai dar uma aula sobre cinema e a primeira imagem dele é a imagem da câmera escura do Ibn al-Haytham, né? Então, aí a multidisciplinariedade, né? Que legal, tá bom? Tá, então vamos pro que nos interessa, né? Vamos para óptica geométrica. Começando então, beleza, vamos começar uma teoria nova, não é a teoria ondulatória, é a teoria da óptica geométrica. E quais são os princípios dessa teoria? A gente precisa, né, elencar aí os princípios básicos dela, né, tudo tranquilinho, tá? Mas a gente precisa, né, na ciência a gente precisa falar o que é óbvio para que a coisa fique clara, para que todo mundo entenda, tá? Então temos aí o princípio da óptica geométrica, então temos primeiro a propagação retilínea da luz, ou seja, a luz é um raio e ela anda sempre em linha reta. A independência dos feixes de luz, ou seja, os feixes podem se cruzar e seguir o seu caminho normalmente sem interferir um no outro, e a reversibilidade do trajeto da luz, ou seja, não interessa se a luz está indo ou se está vindo, o trajeto vai ser o mesmo. Vamos ver cada um direitinho com calma, tá? Então, começando ali, ó, propagação retilínea da luz, tá? Aqui é luz. Então, em um meio homogêneo, a luz sempre percorre uma linha reta, né? O que é um meio homogêneo? Por exemplo, o ar, né? O ar aqui, por onde a luz do sol está passando, é um meio homogêneo. E aí ele faz essa linha sempre reta, né? Então aqui, ó, a câmera escura aqui do Ibn al-Haytham, não. O que que acontece? Porque, né, tem um furinho ali, numa das paredes tem um furinho, na outra parede tem uma parede, um anteparo, qualquer coisa assim, para que a imagem seja projetada ali. Por que que aparece uma imagem aqui, né? E por que que ela aparece de cabeça para baixo? Porque como tem só um furinho, a luz que está vindo aqui do topo da vela, a única luz, raio de luz, como todos os raios de luz vão reto, né? O único raio de luz que está saindo aqui dessa vela, ó, tem raio de luz saindo para todo lado, mas o único que consegue passar é o que vem nesse sentido, de cima para baixo, ou seja, o raio vem lá de cima do topo da vela e vem descendo até o furinho e aí pá, vai bater ali na parede, ou seja, ali eu vou enxergar a parte de cima da vela. E o raio que vem de baixo aqui, ó, tem raio de luz saindo de tudo que é lugar aqui da parte de baixo. Mas o único que consegue passar o furinho é o que vem subindo, nesse sentido aqui. Então ele vai passar o furinho e pá, bater lá. Então por isso que os raios de luz que vêm lá de baixo vão aparecer aqui em cima e os raios de luz que vêm lá de cima vão aparecer aqui embaixo. E aí toda a vela vai se formar desse jeito. E é por isso que a imagem da vela vai aparecer de cabeça para baixo. Tá? Eu tava fazendo com o mouse errado isso todo o tempo todo. Tá. Independência dos feixes de luz, né? Quando se cruzam, os raios de luz não interferem na trajetória um do outro. Então é isso, né? Então os feixes de luz, né? Se eu tenho várias lâmpadas amarelas, sei lá, lâmpadas coloridas, né? Os feixes eles vão passar um pelo outro sem interferir. E aí se eu tiver uma lâmpada vermelha aqui fazendo um raio de luz para cá e uma lâmpada verde fazendo um raio de luz para cá, aqui eu vou ver uma mancha, né? Um raio no chão aqui, né? No chão vai estar vermelho e aqui no chão vai estar verde, como se não tivesse acontecido nada aqui no meio do caminho, né? Então tem essa independência dos feixes de luz, tá? E por último, a reversibilidade do trajeto da luz. A trajetória de um raio de luz independe do sentido de sua propagação, né? Ou seja, não interessa se o raio está indo ou se o raio está vindo, ele vai fazer sempre esse caminho aqui. É por isso que, né, quando a gente está no banco de trás de um carro e aí se o motorista olha para a gente, ou seja, se a gente está vendo os olhos do motorista, a gente tem certeza de que ele está vendo os nossos olhos, né? Então, se a gente está olhando para ele, ele está olhando para nós, né? Se a gente está no Uber, né? É meio constrangedor, né? A gente olha e o cara olha bem na hora. A gente... Opa. Tá? Então a gente sabe que se a gente está vendo os olhos de uma pessoa, a pessoa está vendo os nossos olhos, porque o raio que está batendo no olho dele, batendo no espelho, chegando até nós, está fazendo a mesma trajetória do raio que está batendo no nosso olho, batendo no espelho e chegando até ele. Tá? Então tem essa reversibilidade aí, não importa se está indo ou se está vindo, o trajeto vai ser o mesmo. Tá? E aí vamos falar do espelho plano. Vamos para o próximo vídeo falar do espelho plano.